E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de começarmos mais um vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Guerra do Amanhã. O mundo fica chocado quando um grupo de viajantes do tempo chega em 2051 para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma global contra uma espécie, um homem de família é convocado para numa futura onde o destino da humanidade depende de sua capacidade de enfrentar o passado. Com o mundo a travar uma perdida contra as multidões de um invasor feroz e imparável, a humanidade está a viver um tempo emprestado. Em meio ao e um Armagedon iminente, o ex-primeiro sargento Boina Verde, professor de biologia e pai de um filho, Dan Forrester, se encontra nas de um labirinto urbano e cheio pela sobrevivência e resposta, junto com um exército de soldados inexperientes. Agora, um punhado de defensores carrega o peso das esperanças desesperadas do mundo.
eles podem ter uma segunda chance. Em dezembro de 2022, o professor de biologia e ex-boina verde Dan Forester não consegue emprego em um prestigiado centro de pesquisa. Enquanto ele assiste a a Copa do Mundo em uma festa de Natal, soldados do ano de 1251 chegam para avisar que a humanidade está à beira da extinção devido a uma com invasores, os Withers Pikes. Eles chegarão em novembro de 48 e a maioria da humanidade 3 anos depois. Em resposta aos membros das forças de todo o mundo são enviados para o futuro através de um dispositivo de buraco de minhoca chamado Joplin. Mas menos de 30% sobrevivem ao destacamento para em 7 dias, o que levou a um recrutamento mundial. Depois de um ano de projeto e de crescente movimento ante a pouca esperança para a da humanidade, Dan recebe um aviso de que foi convocado e se reporta com outros recrutados ao treinamento básico. Dan deduz que seu colega recrutado, Charlie, que para evitar um paradoxo dos convocados já antes do início da os recrutas são enviados a tempo para um campo em Miami Beach, mas poucos tendo sido no local incorreto acima da cidade. Os recrutas recebem ordens do coronel Forrester para resgatar o pessoal do laboratório próximo antes que a área seja esterilizada. Os recrutados descobrem que o pessoal do laboratório está, mas recuperam suas pesquisas. Dan manda um rádio para comandar sobre a situação e é informado de que nenhuma ajuda será enviada para resgatar as tropas. Muitos dos recrutados são, exceto Dan, Charlie e Dorian, soldado endurecido em sua terceira missão para o futuro. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal.
Os sobreviventes num acampamento militar da República Dominicana. Dan é convidada a se reportar ao Coronel Forrester, que é sua filha adulta, Maury. Ela pede que ele acompanhe em uma missão para capturar uma de Wester Pike, que é mais rara do que os machos normalmente encontrados. Eles e a fêmea apenas para que centenas de desçam em sua posição. Enquanto o helicóptero com a mulher decola, Dan e Murray escapam para a praia e pede resgate por um rádio. Murray revela que Dan, insatisfeito com sua vida após o emprego, abandona a família em 2030, Dan Moore e a mulher Wester Park são transportados para uma plataforma de petróleo fortificada perto de Port Nelson, onde um Joplin está localizado. Dan e sua filha trabalham em uma que pode a fêmea capturada. Eles encontram uma solução para pegá-los. Assim que eles começam a base, enquanto o Easter Pikes é a base, a mulher anteriormente o Coronel Forrester com suas pontas.
e Dan a segue pouco antes de ser de volta ao passado com A para produzi-la em massa. Dan tenta dar A aos militares para que ele possa ser enviado de volta ao futuro, mas descobre que Joplin está offline, tendo sido pelos Waterpikes. O mundo ficou caótico com a notícia de que Joplin está offline, prevendo que A estava perdida. Enquanto Dan faz uma brainstorm com sua M, ela deduz que os Waterpikes não chegaram em 2048, mas muito antes. Dan consulta Charlie Martin, um estudante do ensino médio interessado em, e eles que os estão na Terra desde a erupção do milênio no ano de 946 e o aquecimento global causou sua liberação quando eles descongelaram e emergiram sobre as calotas polares.
Dan lidera na Rússia com Charlie, Dorian, alguns futuros soldados e seu pai distante, James, para provar sua teoria. A equipe encontra uma nave na geleira da Academia de Ciência na ilha Comsmoletes. Eles contar ao mundo sobre o problema, mas decidem acabar com naquele momento. Uma vez lá dentro, eles percebem que os waterpikes não são, mas sim organismos de bioengenharia possivelmente usados como do planeta ou gado por outra raça. A equipe injeta em vários waterpikes adormecido, isso mas acorda os outros, e a maior parte dá com e querendo em seus próprios termos. Dorian fica para trás para a nave e a todos, exceto um dos waterpikes. Dan e seu pai rastreiam a única mulher que escapou, deixando eles e Charlie como os únicos da equipe. Contente por saber que a foi evitada e a humanidade salva, Dan leva James para casa para conhecer sua esposa e filha, determinado a não cometer os mesmos erros sobre os quais Mouro alertou em seu futuro. Em 30 anos no futuro, a Terra é, por implacáveis, uma horda dizima toda a humanidade, deixando menos de 500 mil pessoas no planeta. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
Essas 500.000 pessoas conseguem montar uma resistência que, com a ajuda de uma máquina do tempo, volta para dezembro de 2022, começam a recrutar qualquer um para contra eles. Todos os países tiveram suas populações, menos os Estados Unidos. Claro, cidadãos são enviados à batalha e logo percebem que apenas um homem, Dan Forrester, um professor de biologia, poderá salvar a humanidade. Aliás, não apenas ele. As chaves para a sobrevivência cabem ao professor. É, Pode-se dizer que o universo gira em torno de Dan, a partir do momento que ele entra em cena ao lado do sargento Romeu. Os demais soldados desaparecem. Quando ele visita a Rússia, descobre que estão de minutos um segredo guardado há décadas. Neste caso, não existe para que este herói, que a trama insiste em vender como um sujeito qualquer, pai de família e professor entediado, sugerindo então que existe um soldado dentro de cada um de nós, pelo menos dentro dos com a formação, dotados de conhecimentos excepcionais de ciência e com preparo físico apropriado para. Burt Macklin, digo, Dan Forrester é um pai de família, professor de biologia e ex-boina verde. Ele é a IA para um futuro. Lá, os humanos estão desenvolvendo uma que é a rainha dos, e Dan acaba sendo responsável por voltar ao passado e a. Os humanos estão reduzidos a menos de 500.000, mas mantêm bases gigantescas na República Dominicana, uma rede de comunicações funcionais e consegue fazer sem maiores problemas. Assim, nesse meio tempo,
conseguiram projetar e construir uma máquina do tempo capaz de teletransportar centenas de humanos de cada vez.
Os tais não são uma espécie inteligente. Imagine-os de Starship, mas sem um controle central. Segundo os militares do futuro, eles só podem ser a muito custo mas quando Chris e seu bando de inexperientes encontram-os, são razoavelmente eficientes contra eles. Em outra cena, a do Chris Pratt usa uma para, de forma bem eficiente, os que também são vulneráveis a todos os outros recursos divertidos que inventamos para exterminar uns. Os humanos são reduzidos a menos, mas mantêm bases gigantescas na República Dominicana, uma rede de comunicações funcionais e consegue fazer. Assim, nesse meio tempo conseguiram projetar e construir uma máquina do tempo, capaz de teletransportar centenas de humanos de cada vez. A Coronel diz que eles desenvolveram uma, mas não são e precisam uma para desenvolver a versão da tal. Ok, mas fica a dúvida, por que não estão usando contra os soldados? Eliminando-o, sobraria meia dúzia de, que pode ser facilmente, como demonstrado no próprio filme. O monte de soldados do futuro aparentemente esqueceu de informar sobre a origem e nenhum governo da Terra se importou em perguntar. Aí nossos heróis de neve e acham a nave. Eles espalham entre os vários casulos. Aí eles fazem um óbvio, que eles sintetizaram em algum momento e obviamente todos estão acordados. Eles, alguns na e o resto com o, menos uma que é em 2051, a maior parte do mundo foi e os Estados Unidos estão contra eles. A única alternativa para garantir da raça humana é recrutar soldados do presente para lutarem no futuro.
Dan, um professor de biologia com formação, se torna uma das principais para encontrar a fórmula capaz de os. Ele tem apenas uma semana para viajar ao futuro e salvar a humanidade. O planeta é alvo de um. Todos os países tiveram sua população, menos cidadãos são enviados à batalha e logo percebem que apenas um homem, Dan Forrester, um professor de biologia, poderá salvar. Aliás, não apenas eles, as chaves para a sobrevivência na Terra cabem ao professor, sua filha e esposa, o pai idoso e um aluno do ensino fundamental. Pode-se dizer que o universo gira em torno de Dan, a partir do momento que ele entra em cena ao lado do sargento Romeu Command. Os demais soldados desaparecem.
Quando ele visita a Rússia, descobre em questão de minutos, literalmente, um segredo guardado há décadas. Neste caso, o mundo existe para este herói, que a trama insiste em vender como um sujeito qualquer, pai de família e professor entediado, sugerindo então que existe um soldado dentro de cada um de nós. O filme nunca sabe ao certo se enxerga em Dan um norte-americano comum ou um norte-americano herói, talvez por acreditar que ambos sejam a mesma coisa. O mundo fica chocado quando um de viajantes do tempo chega do ano de 2051 para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma global contra uma espécie. A única esperança é que os soldados civis do presente sejam para o futuro e se juntem a
Ele é um ex-soldado que serviu no, mas que depois se tornou professor de biologia. Seu grande sonho é se tornar um cientista e é buscando uma chance com isso que somos apresentados a ele. Essa situação inicial se passa em dezembro de 2022, durante a final da Copa do Mundo. Sim, isso mesmo. Tempo de treinamento e praticamente inexistente, de forma eles já estão para uma. Lá, Dan recebe o comando de liderar uma por já ter servido ao exército. Ele fica sendo orientado pelo comando Romeu e vai em busca da equipe. Ao chegar no prédio e descobrir que estão todos, lhe é ordenado que ele pegue o conteúdo da pesquisa o mais rápido possível e a cidade, que será. As estão por toda parte, não tem mais jeito. E então vamos ter o primeiro contato com os temidos do filme. E de fato eles são como tem uma, se fossem vistos antes, ninguém aceitaria ir para o futuro. Depois de recuperar o que precisam, Dan vai ser encaminhado para uma base. E lá ele começa a receber uma série de informações que o deixam sem palavras, mas de certa forma mais motivado. Ele agora sabe ainda mais o que está em e precisa achar uma solução para acabar com essa e impedir a extinção humana. Assim, trabalhando com o Comando Romeu, eles vão atrás de formas de aperfeiçoar que tudo isso antes que Dan precise voltar para 2022. Galera, esse foi mais um resumo do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para você que já é inscrito, muito obrigado, né, por ter ficado até aqui. Beijos e até a próxima.
Works then.